Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. Sou o Fábio Trindade. Não é Renato Maia. Renato Maia Não. está dodói. Hoje... Estômago frágil, comeu porcaria, não consigo nem levantar da cama. Tomar cuidado, hein? Esses dias aí de férias, né? Calor. Eu acho que na verdade foi golpe. Golpe. Ele não queria vir, tá aqui? Tá jogando videogame em casa. Estamos de olho. Mas também vai perder a oportunidade de... Que hoje vamos falar de Honda Civic, né, Fábio? Semana passada a gente até deu um teaserzinho no final do podcast que íamos falar do Honda. E por que deixamos para essa semana? Primeiro que a gente recebeu o preço apenas na sexta. O preço é fundamental para esse carro porque talvez seja grande polêmica. O Civic era um carro aí até o final do ano passado, até o final de 2020, né, Fábio? 2021 na faixa dos 150 mil reais, na versão Touring, né, mais ou menos. E agora chegou por um carro de 245 mil reais, né? Só que mudou tudo no carro. Mudou tudo, mas tem outras coisas também, né? O mercado tá esquisito, tá caro. A gente sabe que tá caro. Você pega um carro popular batendo 100 mil, você pega um SUV compacto batendo 180, 190 mil. Agora vem o Civic, é um carro muito moderno, bem construído, tem tecnologia, é bom. Sim. Só que a gente tem que falar, né? É um preço assim, talvez... Não é que esteja caro, mas é que a gente não tem mais aquele valor, né? Aquele poder de compra que tinha antes. Né? Então, assim, no fim, é caro. Né? Ele muda um pouco de patamar, né? Se a gente for pensar hoje, o Civic a 245 mil reais, é mais ou menos o preço que há uns 2 anos a gente falava em Accord. Né? Eu acho que o Accord híbrido veio nessa faixa, na faixa de 200 e poucos mil reais em 2020, 2021. Mas é um patamar novo, né? Muita gente fala, 245 mil reais no Civic. O próprio Corolla híbrido, que eu andei, você andou, o próprio Civic, a gente vê que ele quer se afastar do Corolla, né? Ele não quer mais brigar dentro daquela turma. O Corolla vai fazer volume, o Civic ele quer fazer talvez dinheiro, tecnologia, algumas coisas. Mas um Corolla hoje se aproxima de 200 mil reais, um Corolla híbrido, né? Sim, eu acho que vale a gente citar que hoje... O que o consumidor mais procura? SUV. Por isso a Honda interrompeu a produção do Civic aqui, deu mais espaço para o HR-V, né? Nova geração, que é legal também, produzindo lá o City Hatch aqui no Brasil. Vai ter os RV? Existem, né, rumores que pode ser feito aqui. Será? Até agora eu não tive nenhum indicativo firme disso. Os RV vêm. Então, assim... Tem uma nova linha de SUVs, todo mundo procura SUV. Para a Honda é mais interessante fazer um HR-V e cobrar, né, um valor aí que seria a nossa faixa do Civic aqui. Sim. E ter agora, para quem quer mesmo, quem gosta mesmo, o Civic. O Civic é um carro icônico, um nome icônico. E assim, eu acompanhei um pouco a apresentação técnica, né, falei com engenheiros e tal. Para começar, a construção do carro evoluiu muito. Solda laser, mais materiais ali de aços de ultra e alta resistência, muito material fonoabsorvente para reduzir o ruído interno. Você abre a porta, tem aquela dupla vedação para reduzir também o barulho interno. Então, assim, tem muita evolução. Bom, assim, eu e você andamos no Civic. Eu acho que o Civic 10 ele já era um carro bom de andar. Para mim ele já se destacava diante dos médios. Só que o 11 ele pulou para um patamar que a gente consegue falar de Accord perto dele. Eu acho que assim, o Civic ele sempre se diferenciou do Corolla pela proposta. Era uma proposta, um acabamento um pouco melhor, né? Uma dirigibilidade ali um pouco mais esportiva, uma posição de banco mais baixa. Acho que até o design, né? O bem design menos tradicional. Mais agora arrojado. esse tá mais tradicional, mas mesmo assim... Eu acho ele até mais arrojadinho que o atual Corolla, de qualquer forma. Mesmo mesmo não sendo mais o Civic... Ele não é mais impactante, né? Ele é mais convencional agora, mais tradicional, mas ainda assim é um carro que tem aí bons elementos visuais, né? Estilo, é um carro moderno, você chega próximo. O que eu vejo agora, o que eu senti aí dirigindo o novo Civic, ele já buscava ser um carro com um refinamento maior de condução. No Civic G10 eu falei com o engenheiro japonês que foi responsável pelo projeto. Ele disse que o alvo tinha sido o A3 Sedan daquela época.
E de fato, é um carro que tem uma condução, não digo esportiva, porque ele tem o CVT e tal, mas de conforto, de qualidade de rodagem, num patamar semelhante. Agora ele subiu esse nível, né? Ele tem assim, eu diria que ele tem qualidades do segmento premium, mas falta ser um carro premium. Sim. Tem a marca, questão, né, de marca, né? Mas assim, a gente tá falando aí de R$245 mil. Se a gente for olhar para a 3 Sedan, um pouco nessa faixa de preço, mas é um carro menor. Aí a gente olharia para o quê? BMW Série 3, que já começa muito perto dos 300, até mais. Isso. Classe C, né? Digamos que o Civic, ele tá em preço mais próximo realmente do A3, mas em porte mais próximo dos outros, dos premium médios, né? Sim. Série 3, classe C, A4, né? E essa proposta do híbrido é interessante, porque, por exemplo, é um carro que mais de 23,5 km por litro na cidade no nosso teste, né? O Inmetro até fala na faixa de 18 e tal, mas a gente conseguiu mais de 20 na estrada, e não é um carro que anda mal, né? A gente está falando de um motor elétrico de 184 cavalos. É um carro que acelera praticamente até mais do que um Civic do antigo Touring, né? É um carro aí na faixa aí de 6,8 segundos, o Touring era 7,6. Então eu acho que, por exemplo, primeiro que eu já não sei se o cara que tinha o G10 chega no G11. Questão de grana é pesado, né? Então é difícil você subir. Eu acho que tem uma jogada estratégica da Honda aí que faz sentido do ponto de vista de eletrificação. Então hoje a gente fala bastante de carro elétrico, Inside e tal. A gente sabe que o elétrico é mais caro, ele começa pelo topo. Quem tem realmente esse dinheiro, esse recurso e está olhando a eletrificação com mais atenção, está disposto a pagar, né? Paga mais para ter esse carro. Então, como é um volume pequeno que a Honda terá agora do Civic, é um carro eletrificado, é um conjunto muito interessante, é um carro mais caro. Então, assim, esse público de olho no eletrificado, com dinheiro e disposto, eu acho que é mais esse público. A gente vê umas discussões, mas ele custa igual um Jetta GLI. São públicos totalmente diferentes. Um é do esportivo, né? O próprio Jetta GLI, na verdade, já tinha despertado essa discussão, né? Sim. Que é um sedã médio de R$230 mil mais ou menos hoje. Mas a gente não tá querendo pegar o cliente de Corolla com o Jetta. A gente tá pegando um cara que é um esportivo, o cara que comprava um Golf GTI, perdeu ou ali precisa do espaço para a família, precisa de um carro maior, um outro tipo de cliente, né? Afinal, o cliente que comprava o Golf GTI há alguns anos, hoje provavelmente virou um pai de família, um cara que já precisa do espaço. Ele não consegue mais se limitar a uma vida de solteiro, digamos assim, né? Ele já é um cara que é mais maduro e também já olha o sedã. Eu acho que o Civic também ele acompanha um pouco isso, né? É que eu acho que impacta muito pensar. O Civic é acima de R$200 mil. O Civic sempre foi um carro mais jovem, não sei o quê. Eu já impactava pensar em qualquer coisa acima de 100, né? Hoje a gente já tá falando de 200. Então... mas hoje R$100 mil é um City, hoje R$100 mil é um Virtus, é um Onix Sedan, Onix Plus. Então você colocar o Civic a 224, confesso assim, é um preço que impacta. 244. 244, o Jetta é 220 e pouco, né? Por 244, quando você olha a tecnologia, né? O carro tem sistema o carro anda sozinho, né? O sistema de condução dele, para mim, ficou muito próximo do que a gente olha nos BMWs mais novos, nos Mercedes-Benz mais novos. Ele é uma evolução do sistema de condução. O sistema híbrido funciona muito bem. E você olha, acabamento, construção. Ele é um carro que realmente a gente percebe e ficou muito claro. Ele subiu de patamar. Né? Então, tipo, falar em preço, R$244 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas... Difícil falar, porque eu acho que hoje nenhum carro se paga. Mas pensando no atual mercado, um Compass a diesel hoje é R$240 mil também? Eu vi um valor agora que me deixou um pouco chocado, que foi o T-Cross completo. Né? Quase com 200. Os opcionais quase 200. E a gente está falando de um carro com motor menor, com menor qualidade construtiva, acabamento, equipamentos, né? Tipo de segurança. Acho que o próprio Taos, que já é um SUV médio também, já ultrapassou os 200 tem um tempo. Sabe o que eu estou sentindo agora no lançamento do Civic? Quando chegou o Ford Bronco Sport, que ele veio caro, só que passou poucos meses,
todo mundo subiu e ele ficou. Mas ó, eu vou te falar, curiosamente, eu tô escrevendo o teste do Bronco Sport, que a gente vai publicar daqui, acho que uma semana mais ou menos, e eu comecei a levantar os preços. Né? Ele foi lançado a 250 e pouco, hoje ele tá 260 e alguma coisa. Aí eu falei, acho que você vai lembrar, lembra que a nossa discussão era, ele se compara a um Compass diesel? Não, pô, tem uma diferença aí de 20 mil reais, 25 mil reais. Hoje o Compass diesel completo é mais caro que o Bronco Sport. Ele é 10 mil reais mais caro do que o Bronco Sport hoje. Então a gente tem também essa... E a gente sabe, a Honda não é uma marca de subir preço toda hora. Ela sempre... A HRV deu uma subida nos últimos meses e tal, mas ela não é uma marca que sobe toda hora. É uma marca que quando sobe, ela sobe mesmo, mas ela tem uma estabilidade. E eu acho que como esse carro é importado, deve vir uns lotes, sei lá, vem um X quantidade por vez, acho que não é um carro que vai subir daqui a pouco. Eu acho que o que eu ando bastante com, né, dirigindo Touring, 1.5 Touring da geração anterior, viagem, eu gosto do desempenho, da qualidade de construção. O que começo a sentir falta, porque a gente tem sempre carros bem modernos, equipados, bem modernos, eu sinto falta dos sistemas de segurança, alerta de frenagem, piloto automático adaptativo. E essa já era uma crítica nossa no Civic G10, quando chegou o Corolla, que o Corolla chegou com tudo isso. Sim, então assim, é complicado você falar perfumaria em sistemas de segurança, mas só isso. No resto, o G10 atendia muito bem. Então, depois de pegar o G11 agora, o novo, andar, né, e entender também os sistemas, eles estão mais evoluídos do que a gente tinha no Accord. A centralização de faixa ela é muito precisa. A detecção de carro que está em volta, não só na frente, detecção de carro, piloto automático adaptativo, até mesmo a frenagem do piloto automático ela é mais suave, linear. Alguns dão umas... É o que eu falei, pra mim, né, a gente aí nas últimas semanas andou passando Audi, BMW, Mercedes aqui na redação, pra mim o sistema autônomo do Civic, ele é muito próximo deles, dos premium mesmo. Sim, o que eu sinto ali, né, desse consumidor ali, é um cara que é mais exigente, ele vai querer a tecnologia que eu falei, a eletrificação, e ele vai abrir mão da parte que eu diria de status. Uhum. O problema dos carros ficarem mais caros é que o status, de alguma forma, ele vai se fazer presente ali, porque eu começo a pensar, Civic ou uma BMW Série 3, ok, 2020, mas nova geração. Sim, tem essa... Mercedes Classe C aí, que subiu bastante de preço, ficou mais distante de todo mundo, mas tem essa questão... O próprio Audi A3, né, que ainda é um carro ali muito interessante, né, em termos de preço e tal. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que a Honda não consegue avançar. Ela entrega um bom produto, um equipamento legal ali, uma lista, enfim, mas falta essa parte do status. É indiscutível. Quando a gente andava com Accord, a gente sentia isso. Sim. Carro excelente, né, de estabilidade, performance e tal. Mas faltava aquele... Não tem o peso da marca, talvez. Porque assim, o carro de qualidade, ele é bem... Ele talvez até se aproxime muito. Pra mim, até alguns pontos superior a alguns dos concorrentes. Sim. Mas acho que falta o status da marca. Né? Sim, sim. Aí tem um monte de comentário que a gente recebe no site, nas redes sociais e tal. Lá fora o Civic é um carro de entrada. Assim, mais ou menos, porque hoje o Civic, até nos Estados Unidos, ele não é mais um carro tão barato como ele foi. Sim, mas ainda né? Mas é muito diferente os mercados. Sim. É impossível comparar um carro, o que é um carro de entrada aqui, o que é um carro de entrada lá. Hoje a gente, talvez essa parte que a gente começou a falar dos preços batendo 100 mil, já seja uma evolução do nosso consumidor exigindo mais segurança, mais tecnologia e tal. Será que a gente chega nesse mesmo patamar? Enfim. Os carros em geral, a gente viu a gente falou agora dos populares, os sedãs populares que ultrapassam 100 mil. Mas, por exemplo, a gente está falando de City, que já tem sistema autônomo de condução. O Virtus deve vir também com uma evolução já também aí nas próximas semanas. O Onix Plus também tem suas tecnologias, mas é o mais barato. O Versa já tem também algumas... Não são mais aqueles carros simplórios, né? A gente já olha carros até populares mais completos. Sim. Né? A gente olha aí, um HB20, aí intermediário custa 80 mil reais. Mas se a gente voltar aí em 2014,
2014, 2015, a gente não tinha Popular com central multimídia. Sim, teve essa grande evolução em todos os sentidos, e aí a gente está entrando também agora na parte de redução de consumo, de emissão, que o caminho é a eletrificação, não falando de tudo ser elétrico, mas ter algum, A eletrificação, né? algum apoio elétrico ali. E já que, né, a gente retomou aqui, eu trouxe de novo a eletrificação, duas coisas importantes que a gente tem que falar. Você tem os números aí de desempenho, que a gente levou esse carro para a pista. Para quem está ouvindo, assistindo, quer saber se esse carro híbrido ele é tão legal de dirigir quanto era um 1.5 Touring, ou se ele é tão legal quanto um outro modelo a combustão potente também, eu achei bem legal. Para vocês entenderem essa tecnologia EHV, né, que é um híbrido, a Honda só fala que é híbrido, mas é um conceito diferente. É como se você tivesse um carro elétrico e um carro a combustão no mesmo carro. Ele tem um motor elétrico de 184 cavalos. 184 cavalos e 32 kg de torque. A gente está falando aí de torque de carro turbo, 2.0 turbo já. 2.0 turbo. Na concepção desse sistema, a Honda ela entende que o motor elétrico ele é muito mais eficiente em baixas velocidades e médias velocidades. Sim. Todo carro elétrico, quando você pisa muito, a bateria... Ou na estrada, velocidade de cruzeiro de estrada também já é... Então ela pensou nesse modelo, então até 100 km por hora, mais ou menos 100, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Depende também do acelerador, né? Acelerador, de como você acelera, né? Também já tem essa... Roda no modo puramente elétrico, mas o motor a combustão está lá, está funcionando, então parece que o carro é combustão, né? A combustão. Ele vira combustão quando você passa dessa velocidade. Quando deixa, na verdade, é algo até que a gente vê muito nos híbridos plug-in. Quando a gente deixa um híbrido plug-in no modo hybrid, até certa velocidade ele vai trabalhar o elétrico, em velocidade mais alta ele vai matar esse motor elétrico e vai ficar na combustão. É aquela situação que ele vê, hoje é mais eficiente deixar esse carro na combustão nessa velocidade do que eu sei que ele vai acabar a bateria e o motor vai ter que entrar para carregar. Né? A gente vê bastante, só que a diferença é que o Civic você não precisa pôr na tomada. Então, do híbrido plug-in, sim. Então já tem essa vantagem. Agora, dos híbridos tradicionais, dos demais, a grande diferença é que eles ficam trabalhando em conjunto ali, o motor a combustão e o elétrico, meio que numa bagunça, não sabe quem está empurrando o quê. Então você não tem a melhor performance de ambos naquele momento, tá misturando ali. Ok, entrega um resultado legal, só que no Civic ele entrega um resultado ainda melhor. Sim. Então... só como noção, assim, né? Como a gente padroniza os testes, né? São feitos em lugares que realmente se testa um carro, né? De uma reta. A gente tá falando, o Civic híbrido, na época, o Civic híbrido foi 6.8 a 0 a 100. 1.5 Touring foi 7.6. A gente tá falando aí de uma diferença de quase 1 segundo, 0,8 segundo, que é bastante coisa. Só que a diferença é o quê? Na cidade um faz 23, outro fazia 12. E a gente tem que pensar que o Civic novo... É mais pesado. Tem bateria, né? Uma bateria para o motor elétrico, tem o motor elétrico, tem as dimensões do carro, né? O carro em si é maior. Ele cresceu. Então também tem essa questão. Eu andei no Civic e eu falo também. Eu tava nessa coisa de híbrido, já tinha andado no Accord, é legal, mas acho que falta alguma coisa, mas é um Accord, um carro gigantesco. O Civic... Eu também achava que vai chegar, comparar com 1.5 turbo, ele vai ser mais xoxo. Ele é até mais rápido. Sim. E no dia a dia você percebe que ele é muito mais esperto. Não tem a questão do turbo lag, né? Já que o elétrico joga a força desde o zero. E o fato do consumo acima de 23 por litro, mesmo que hoje, o mesmo cara que tenha 240 mil reais, ele perceber que isso vai significar que ele vai rodar com um tanque aí mais de 1.000 quilômetros, é interessante pro cara. E sem precisar de procurar, vou procurar uma tomada para carregar o carro. Não vai. E tem uma outra coisa interessante. Ok, Civic 1.5 Touring, o câmbio CVT, que simula marchas. Dirigir um híbrido é chato? Depende. Nesse caso da Honda,
A tração inicial sempre Sempre elétrica, então o torque é rápido. Em teoria, todo carro elétrico a gente acelera e ele não tem nenhum tipo de indicação, né? Ele só acelera. No Civic até deu uma bugada no primeiro teste que eu fiz lá na pista, a gente estava no circuito pan-americano. Tinha uma pessoa da pista do lado, né, que estava indicando o trajeto. Eu acelerei e o carro, na hora que eu acelerava, parecia um carro a combustão. Aquelas trocas de marcha. Com trocas de marcha e a sensação física de estar trocando marcha. Mas ele não tem marcha. Ele falou assim, não, mas é um CVT. Eu falei, não é um CVT. É uma relação única só, que ativa só quando entra o motor a combustão, como se fosse uma 7ª marcha. Aí eu parei o carro, perguntei para o engenheiro japonês que estava lá. Falei, o que está acontecendo que eu não entendi nada? Ele faz o barulho do motor a combustão trocando de marcha, mas não tem marcha, não tem CVT, não tem marcha, não tem nada ali. Ele falou assim, como o motor está desacoplado, né, da tração, como se fosse aquele acelerador que a gente fica pisando, eles conseguiram eletronicamente dar uma falha ali, né? Ele corta o combustível e aí dá aquela caída como se estivesse trocando de marcha. Ok, isso resolveu o problema 1, do barulho. Então ele... Ok. E a sensação física de que está trocando os pequenos trancos? É a mesma coisa, só que no motor elétrico. Então assim, a Honda, não sei de quem foi essa ideia, é uma coisa maluca. Tanto que na verdade ele não tem câmbio, né? Não tem câmbio. O Civic, na verdade, ele tem uma marcha só, é igual o Accord. Sim. Ele é uma relação, só que ele faz essa variação, né? Não é uma variação física, é uma variação quase virtual. Sim. Então, assim, eu achei muito interessante. Perguntei por que eles fizeram isso. Eles disseram que o Civic sempre foi um carro muito emocional, que sempre focou muito na esportividade, na condução mais esportiva. Aí a gente traz, né, entre o principal rival. E aí eles tiveram que achar uma solução para entregar essa esportividade, que foi essa. Porque assim, a gente anda com... hoje o principal rival, né, é o Corolla híbrido. O Corolla híbrido ele é bem focado na eficiência. Então, por exemplo, é um carro que, se não me engano, ele tem menos de 130 cavalos. Lógico, tem um elétrico ali para dar o torque inicial, né? Então ele não parece tão pouco potente. Mas é uma grande reclamação dos donos de Corolla e Corolla Cross, né? Não é um carro com uma grande força, né? Já o Civic já veio com mais potência, 180 cavalos, é uma coisa... Acho que, por isso que na minha cabeça, não dá para colocar o Corolla e o Civic mais no mesmo balaio. São duas coisas muito diferentes. O Corolla híbrido ele vai muito bem na cidade, né, em baixas velocidades. Tem a vantagem de ser híbrido. Primeiro modelo híbrido flex do mundo. Né? Tem a parte de etanol, que é bem importante. Bem importante. Redução de emissão, isso é importantíssimo. Só que na estrada ele não é tão eficiente ou tão potente, né, quanto se espera. A gente está falando do híbrido. No caso do Civic, ele resolve esses dois problemas. Ele é bom na cidade, ele é bom na estrada, ele é rápido, só que tem esse preço, né? Então, é uma tecnologia interessante e que, se a gente for pensar lá atrás, trazer um pouco, é um pouco parecido com o que a Nissan tem, que é o e-Power, só que o da Nissan... É que o e-Power em nenhum momento ele move o carro, se não me engano. O motor a combustão não. Em nenhum momento, Ele só fica gerando energia ali. A Nissan demorou para trazer, não trouxe ainda, tem lá fora. Então, essa é um salto, né? Quando ele chega no limite, entra a combustão. Eu acho que é aquela velha conversa que a gente já teve, né? Qual que é o grande problema da eletrificação? Você tem que recarregar o carro. Quando a gente tem boas opções que você não depende de fonte externa, isso ajuda bastante. A gente está trabalhando, está falando ainda de eletrificação, está falando de redução de consumo, redução de emissão, só que talvez mais adaptada ao dia a dia de quem não tem acesso a uma tomada. Né? Porque, por exemplo, tem um estudo que fala que tem uma quantidade X de proprietários de híbrido plug-in que não pluga o carro. Então ele tem um carro eletrificado que ele está usando como um carro. Assim, a gente tem como a gente tem essa chance de testar tudo, né? O híbrido plug-in, o híbrido e o elétrico é mais vantajoso, porque você tem uma bateria maior,
que você acaba carregando uma vez só na semana. Dependendo de quando você roda, você dura até mais. Hoje. 15 dias, enfim, 400 quilômetros, né? É só fazer a conta de quanto roda no mês. No híbrido plug-in, como a autonomia é menor, você tem que carregar todo dia. Sim. Isso foi até engraçado, teve uma visita na Toyota, que eles mostraram todas as soluções que eles tinham, e tinha um Prius novo lá, plug-in híbrido. Aí o engenheiro falou assim, esse tem que carregar todo dia, esse tem que carregar todo dia, esse tem que carregar todo dia. Eu falei, cara, por que você está falando isso? A gente sabe que tem que carregar. Ele, tem que carregar todo dia. Mas por que você fica insistindo nisso, tem que carregar todo dia? Porque são 2 conjuntos, ele é mais pesado, ele tem a bateria. Se você não carregar todo dia, ele não vai estar sendo tão eficiente, né? Então você vai gastar mais combustível para puxar mais peso, 2 motores, mais bateria. E aí, no fim, o que parece? Parece que o carro é mais gastão. Sim. Então o cliente vai comprar, não vai carregar e ainda vai achar que o carro não é legal nesse ponto. Aí eu entendi o dilema da Toyota em trazer ou não um híbrido plug-in. Eles têm, mas na visão deles, o brasileiro, né, ou uma boa parcela ainda não está preparada para isso. Outros executivos da Toyota que eu falei, né, a gente está falando de Honda agora, Toyota, mas eles disseram que a experiência da Toyota é tão antiga já nessa questão de eletrificação que tinha alguns outros problemas na Europa que eles identificaram. Antes as pessoas achavam que o cabo era pesado para carregar, alguns se incomodavam de ter realmente que fazer todo dia. Então eles optaram aqui no Brasil por seguir essa linha, né, de não trazer via cabo, via plug-in. E tem um outro ponto. Mesmo quem compra o híbrido flex, às vezes chega na concessionária questionando onde liga para carregar. Então ainda falta a gente abordar mais esse assunto, trazer mais informações, deixar bem claro esses tipos, né, de tecnologias para as pessoas poderem escolher. Quem tem um carregador em casa, ok, né? A última vez que eu falei até com o pessoal da Volvo, eles falam, muita gente que tem um híbrido plug-in, ou teve, e tem um carregador em casa, o cara já pulou para o elétrico. Que ele já se adaptou com a história, eu vou ter que pôr o carro para carregar. A diferença com o elétrico, ele põe uma vez no final de semana, larga lá e ele vai pôr se precisar. Sim. Né? Pode pôr todo dia? Pode, mas o cara, hoje eu não quero, deixa aí. Quanto tem? Roda mais 300? Deixa aí, depois eu carrego. Isso antes eu não entendia, isso me fez entender um pouco a estratégia das montadoras que falam que vão migrar direto para o elétrico. Né? Então, não vai ter essa transição, eu entendo que é mais complexo, 2 motores e tal. Algumas já vão para esse lado, outras estão nessa intermediária. Essa é uma solução interessante. É só olhar mais ou menos até o que a Audi fez. Né? A Audi ela veio primeiro com os elétricos, lembra? O e-tron, depois o RS e-tron. Agora que ela veio com o Q5 híbrido plug-in, assim, só o Q5. Sim. Né? Você fala, tem um plug-in aqui se o cliente quiser, mas a gente sabe que o cara ou ele vai ficar no normal ou ele vai para um e-tron já. Em um momento lá na frente ela vai migrar para o elétrico. E o Civic é um bom meio termo nessa história toda, né? É um carro que eu acho que é atrativo para quem quer entrar na eletrificação, ainda tem um pouco de medo do 100% elétrico, mas não quer ter dor de cabeça. O trabalho de recarregar o carro, mas ter, para mim, quase o mesmo nível de consumo do que, dependendo do como é que você usa o híbrido plug-in, é quase o mesmo nível de consumo. O único ponto ali que eu esperava do Civic por conta desse modelo, né? Ele é um carro elétrico em baixa velocidade. Eu esperava que ele pudesse rodar mais tempo sem acionar o motor a combustão. A bateria é pequena, a bateria acho que é 1 kWh. 1.05 kWh. A gente está falando aí, os híbridos já estão na faixa de 20 kWh, 10 a 15 kWh, os elétricos já tem carro de 100, só para ter uma comparação de tamanho de bateria. Então, assim, ele tem esse desempenho do elétrico, mas ele não tem a principal virtude, que é o rodar... Se ele tivesse uma bateria maior, seria até... Talvez a gente veja isso no CR-V. Acho que o CR-V tem uma bateria um pouquinho maior. E também o Accord híbrido. A nova geração do Accord híbrido. É que esse modelo ele foi desenhado... Não, esse conjunto, né, híbrido, ele foi desenhado para ser assim. Então, é diferente a gente imaginar o funcionamento dele como os plug-in híbrido. Então, eu acho que a sensação do elétrico você tem mais no plug-in híbrido para fazer essa transição. Sim. Que aí você vai sentir o carro sem ruído, sem vibração, sem nada e tal. É outra coisa, é outra experiência. Mas
aqui é um conjunto muito focado para baixar o consumo, baixar a emissão. Eu acho bom. O Civic não é barato. R$245. Mas eu, na minha opinião, eu acho vale a pena. Hoje é difícil falar, vale a pena, não sei o quê. Mas eu acho que ainda é uma boa opção no mercado, mesmo com esse preço. É uma opinião minha sobre um carro que eu andei, que a gente ficou um tempo... E o preço, assim, eu até esperava mais. Eu esperava um carro mais caro, mas veio bem, vai. Veio bem, barato? Não, mas... É complicado a gente falar, né, que um carro hoje de 245 mil vale a pena. O conjunto todo, dentro dessa realidade, parece que está dentro do valor aí, né, de mercado. Então assim, 250 mil, 245, né? Ok, aí tem um outro detalhe. Quem compra um sedã hoje é um público que quer um sedã. Sim, não é o cara que olha para SUV. Não... Mas lembrando, né, a Honda vem falando e ela até já deixou bem claro que ela terá 3 eletrificados no Brasil: Accord, Civic e CR-V. Civic, Accord, Civic, CR-V, e Accord. E o Accord, Accord a gente não contava, né, que ele fosse voltar. Sim. Foi meio que surpresa, né? Mas sim, você achou que ia ser tão caro que não ia ter espaço, mas ele vai ter aquele... Ele vai vir em volume menos do... É pro cara que realmente... Isso, então, é isso. Para quem realmente quer... Eu acho que o Accord vai ser um carro de 350. Se pensar que 350 mil reais hoje é um Série 3 top, o cara vai ter um carro maior e híbrido. Sim. E tem o CR-V, que também acho que vai ser... 300. Mas hoje a gente sabe. A gente já falou isso várias vezes. Hoje, montadora, olha, tá olhando para lucro e não para volume. Então, mas essa é uma discussão aí. Que nesse caso ainda tem alguns pontos que são complicadores, né? O Civic hoje está vindo da Tailândia, o CR-V Estados Unidos, vai vir dos Estados Unidos. O Accord também. O Accord também. Então, assim, isso complica bastante a questão preço. E por isso mesmo, volume pequeno. Nem adianta falar que tá tomando pau nas vendas do Corolla. Mas ele não tá nem a questão olhando não pro é Corolla, essa. acho que ele nem quer mais olhar pro Corolla. O Corolla, sabe quem vai ser agora? É o Sentra. Mas isso aí vai ser quando lançar o Sentra a gente vai discutir isso. Mas a briga com o Corolla agora vai ser só com o Sentra. Isso aí agora é... Vem isso é aspirado, fato. O Civic agora, enfim. Ele quer viver o mundinho dele. HRV todo mundo falou que era caro, tá vendendo pra caramba. Então, uma coisa, né, que eu percebi dentro desse mercado... Desse mercado não, com essas marcas. Toyota e Honda tem consumidores muito fiéis e são consumidores, assim, que buscam muito a confiança e a qualidade do atendimento, né, da pós-venda. Então é muito tranquilo você manter um carro Honda ou Toyota, revenda, e não está preocupado com o status. É isso. O carro então, até mais discreto, né? O cara é diferente. Assim, quem quer dar aquele salto vai ter que gastar um pouco mais ainda. Eu fico só pensando quando a BMW 320 era 180 e a gente falava que era caro pra caramba. Agora, filho. Agora é tudo 200. Você quer um carro premium? Você para 300, né? É quase uma nova realidade, né? Bom, acho que a gente já falou tudo de Civic, né? Acho que vale, Fábio, até a gente fazer um convite. Quem quer ver a comparação do Civic G10 com G11, que só a gente tem, entra lá no YouTube, tem um vídeo que o Fábio fez, detalhou o Civic G11, fez a comparação com o G10. Eu acho que vale até para exemplificar tudo que a gente falou de evolução, de passo acima. Os carros lado a lado mostram bem isso, né? Sim, ele ficou mais sóbrio, mais moderno, perdeu a agressividade, esportividade visual, né? Mas tem bastante evolução ali. É isso. Bom, vamos dar tchau, que aí o pessoal do Motorsport já quer usar o estúdio, né? É fila, né? Agora para gravar. Aqui é fila, vídeos, podcasts, entrevistas. Pra quem gosta de competição, aproveita, passa lá no canal do Motorsport, que eles também tem o podcast deles. Motorsport.com, Brasil. Comenta lá, deixa... Você manda aquele cachau. Aquele apreciador da NASCAR, né? Os carrinhos que rodam NASCAR ou NASCAR? Eu nunca sei. Roda tudo em círculo. Autorama. Chama Autorama. Não que isso, gente. Inside Vis também, Motor One, Motor 1, enfim.
Essas Tem redes muita todas. coisa ainda esse ano. Tem muita coisa pra acontecer. Eu vejo vocês semana que vem. O Fábio, quem sabe? Quem sabe? Tem uma novidade aí que eu vou ver. Em breve você Próxima vai... semana também. De repente. Tem 2 novidades pra semana que vem. Sim. Eu não sei se uma delas vai poder falar, mas a outra vai dar pra falar. Sim. É isso aí, pessoal. Vejo vocês semana que vem. E Valeu. até lá. Obrigado.